Olá, muito boa noite. Começa agora ao vivo pela NTV, mais um programa Amostra Grátis. Você que está em casa pode participar conosco pela internet, através do site www.ntvnet.com.br/amostra grátis ou pelo telefone 3821-4488. E comigo aqui no estúdio hoje eu tenho o Clovinho, do projeto Saúde e Equilíbrio. Clovinho, que esteve há pouco tempo na Amazônia, divulgando o trabalho dele, que tem tudo a ver com a saúde, que é o esporte. E a gente pode ver o Clovinho aqui hoje, está aqui de laranja, parecendo um torcedor da Holanda. Mas a gente não está feliz com a Holanda, né, Clovinho? Então, para mostrar que a gente não está feliz com a Holanda, uma bandeirinha do Brasil aqui, né? Exatamente, fiz questão. Clovinho, você viajou mais de 6.400 quilômetros até Rondônia. Como que aconteceu essa viagem? De onde surgiu a proposta para fazer essa viagem? O meu irmão Alexandre, né, ele trabalha na Justiça Federal lá em Rondônia e lá eles têm esse costume de fazer o juizado especial itinerante da Justiça Federal, que percorre a vários lugares, né, remotos. No caso aí nós percorremos o Baixo Rio Madeira, e então ele me convidou para agregar valor às visitas da Justiça Federal desse projeto, Lucas, dentro da possibilidade então de ampliar o que eles estavam levando naquela semana que nós fizemos. Foi uma semana de visitas a comunidades ribeirinhas. Foi agora em junho. Então, em junho, isso, entre os dias 12 e 19. E você trouxe algumas fotos também, né? Vamos mostrando as fotos? Você vai contando pra gente onde que é cada um desses lugares aqui. Tá certo. Vamos lá. Essa primeira foto aqui, que é essa rodinha de crianças. Isso aí foi no distrito de Nazaré, foi uma foto assim bem no meio assim da floresta mesmo, né? Uma comunidade, um distrito de Porto Velho, que é a capital de Rondônia. Então é uma comunidade onde a gente foi muito bem recebido, em todas nós fomos, né? Agora nós temos aí, por exemplo, Calama, que é também uma comunidade de ribeirinha. Todas essas comunidades que você visitou eram comunidades ribeirinhas? Ribeirinhas, todas. Só um evento que nós fizemos numa cidade anexa ali a Porto Velho, né? E aí embaixo as crianças, né, super divertidas. Lá no fundo a gente tem o Rio Madeira, né, com a floresta amazônica lá ao fundo. E foi muito gostoso, uma experiência diferente, um contexto diferente, mas os sorrisos eram os mesmos, ou mais até do que aqui. Parece que o pessoal de lá, o rostinho deles é feito para sorrir. Para eles talvez seja ainda mais diferente do que o que é aqui, né? Exatamente, até porque aqui os meninos têm mais acesso à internet, à televisão, lá tem também, mas então eles principalmente ao vivo, ao vivo eles não têm tanto, né? Isso aí foi uma passarela, lá não tem ruas, né? Não tem carros, então são passarelas, passeios, alguns deles, vários, como as casas elevadas, assim, para evitar bicho. Então foi muito legal aquela foto. Esse é o barco que a gente estava, então o barco Deus é Amor, né? E nós montamos, dormimos em barracas dentro do barco e chegamos a encalhar, né? Foram várias aventuras, uma delas foi encalhar com esse barco aí num dia num banco de areia. Ali embaixo à esquerda nós temos ali o professor Júnior, à esquerda, de vermelho, que é da coordenação da Universidade Federal de Rondônia. Ele foi palestrante ao meu lado, falando de abuso sexual, que é outro problema que tem lá. Eu falei de prevenção às drogas e ele de abuso sexual. E a de branco, o Alexandre, que é meu irmão, né? Eu ao centro. E nós vemos fotos muito lindas, né? Essa aí do pôr do sol, por exemplo. Lá dá para pegar imagens maravilhosas do rio, né, as luzes da floresta. Então, muito lindo também os registros que a gente pôde fazer. Foram 15 apresentações? Foram 15 apresentações, mais ou menos 1.400 pessoas por baixo que nós falamos. A nota média foi 9,91, que é a média que a gente tem também por aqui, graças a Deus, para o trabalho. E então foram 15 eventos, sim, né? 14 deles na margem dos rios, né? Nas escolas. E como que foi a recepção do público? Para eles, a gente estava falando, é bem diferente, eles não têm tanto acesso a isso, né? A gente às vezes não tem acesso ao vivo, mas tem pela internet, a gente tem maior acesso aqui, lá comunidades ribeirinhas, isso fica um pouco mais difícil. O público, como que foi ver aquilo ao vivo? Foi muito, assim, diferente, né? Primeiro o jeito do povo, o contexto, né? Aquele calor, um super calor, uma grande umidade, né?
E os rostinhos, assim, o primeiro dia, o primeiro evento que eu fiz, né, as menininhas tinham uns rostinhos tão lindos de indinhas, assim, puxado pro indinho, que aquelas ali, nem todos são descendentes lá, né, de índios, mas aquelas eram nítido que tinham. Então, parece que elas queriam só sorrir, mas elas ficaram meio com medo, sabe? Não é igual os meninos daqui que já estão acostumados a subir na bicicleta, então, eles ficaram meio, assim, espantados com a novidade, mas foi muito gostoso mesmo. Qual foi o principal ponto trabalhado por vocês lá? Você fala o tema? Isso. O tema foi justamente valorizar a cultura local, eu quis valorizar eles, mas prevenindo os males, né? Lá não tem tanto, tem droga também, mas o principal mal é o alcoolismo e a adolescência, a gravidez precoce. Então o Júnior da Universidade de Rondônia foi para falar disso e eu para falar de prevenção, né? Mas em geral o ser humano é ser humano em todo lugar. Então, para quem conhece o meu trabalho, primeiro, a bicicleta é universal, graças a Deus. Então posso ir para onde for, se eu não souber falar português, mas eu sei a língua do esporte. Foi o que a gente viveu na Copa. Quer dizer, o esporte, a atitude, a ação, a atividade, ela é, sem dúvida, o que mais faz com que a gente tenha saúde, não só física, mas mental, espiritual, né? A atitude de ajudar, de expandir. E foi muito bom, foi muito gostoso mesmo. Foi muito legal. E pretende voltar lá para continuar algum tipo de projeto? Sim. Lá estão sendo construídas 2 grandes usinas hidrelétricas, então as empresas talvez tenham necessidade de fazer um agregamento social, de fazer projetos. Então nós temos perspectivas de talvez estar lá uma semana por mês, mas isso ainda é um sonho. Na verdade, a princípio nós vamos sim voltar dia 21 de agosto, mas com uma ação ainda pontual. No projeto Conexões de Saberes da Escola Aberta da Universidade Federal de Rondônia, que então nos convidou, já está tudo acertado, nós vamos voltar lá para um evento. E o seu trabalho lá é levar o esporte. O esporte é uma importante ferramenta na promoção da saúde, né? Exatamente. Eu não diria só o esporte, porque o esporte eu uso como o principal, que realmente é a atitude corporal, o movimento, o exercício. O maior vício social, mais do que álcool e droga, nós falamos sempre isso, é o sedentarismo, né? Então o sedentarismo ele arrebenta, ele acaba. As doenças psicossomáticas ou mesmo as do corpo têm muita relação com a passividade que muitos de nós vivemos, né? A letargia no cotidiano. Então nós precisamos ser mais ativos. Então o esporte é o carro-chefe. Mas para quem conhece também a minha tríade metodológica, é o seguinte, temos todos que cuidar do corpo com o esporte, da mente, onde eu levo a reflexão, o filosofar, o refletir, pensar melhor a vida, e todos precisamos de valores, de crenças, de fé, seja no poder superior na forma que você o conceba. Você falando na questão do pensamento, até porque filosofia é a sua área de formação, né? Eu fiz administração, né, e fiz pós-graduação em filosofia também, em administração. Então, depois dos 30 eu virei filósofo e percebi, depois de estudar 1000 livros, né, 1 bilhão de coisas, ia entrar na alma, que simplesmente a gente precisa viver mais ou menos como o pessoal lá da Amazônia. Tipo assim, bem, né? Trabalhando, tendo as suas atividades, subsistindo, mas de forma harmoniosa com o seu meio ambiente, de forma feliz. Tem até um caso que você estava contando pra gente aqui antes de entrar no programa, né? Quase que uma piada. Conta pra gente. Você é malvado, deixou pra mim, né? Que o ano passado nós tivemos, né, aqui numa comitiva do Comitê da Cidadania Empresarial, quero até mandar um abraço para eles lá, a Marcela e o pessoal, nós tivemos lá num seminário internacional em BH, que falava de qualidade de vida, né, e de um novo conceito sério, né, mas nós vamos rir por causa do jeito que nós falamos, que não é o PIB mais que vale, né, é o FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. E o grande modelo, ou um que está surgindo, é lá do Butão, né, que é um país, né, então é muito estranho a gente falar assim, né, mas é lá do Butão que vem esse princípio da Felicidade Interna Bruta, que é trabalhar a simplicidade, né, trabalhar o mínimo, mas de uma forma gostosa para a gente viver. É da história do pescador que eu estava falando, não era bem dessa, não. Tá! Então vamos na do pescador, se der tempo. Então vamos na do pescador, tá vendo? É porque a gente só pensa naquilo, né? Mas vamos lá. A história do pescador é o seguinte, né? Eu sei mais ou menos, mas está rodando aí na internet, né? Que o rapaz tá lá pescando, tranquilo, digamos que fosse um ribeirinho desse lá na Amazônia, e passa um magnata num iate, né, e para perto dele e fala, mas você está pescando aí numa linha só e um peixe só, não sei o quê. Por que você não joga uma rede grandona? E ele pega, mas por quê? Não, porque aí você
pode vender mais, ganhar mais. Eu falo assim, mas por quê? Não, porque aí você monta um frigorífico, uma indústria de peixe. Eu falo, não, mas pra quê? Não, porque aí você compra uns apartamentos, sei o quê, e fica rico e tal. Eu falo assim, mas por quê? Aí pega e fala assim, aí no final você poder ter seu ranchinho, pescar tranquilo. Ele falou assim, meu senhor, mas é isso que eu já faço. Então é isso, sabe? A gente não precisa ir longe, a gente precisa ir dentro da gente e expandir pela nossa atitude simples. Comer bem, dormir bem, falar a verdade. É duro, tem doído, né? Mas falar a verdade, praticar exercício, ter sua fé. É isso, mas fazer. Clovinho, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, continua o nosso papo sobre saúde e esporte. Você está em casa, não sai daí, a gente volta rapidinho e você pode participar do nosso programa pelo telefone 3821-4488 ou através da internet pelo site www.ntvnet.com.br/amostra grátis. A gente volta no instante.